Boa noite a todos e a todas. Olá para o pessoal que está nos acompanhando online. Sei que tem muita gente que assiste a gente de manhã, de tarde, de noite, em outros dias. Sejam muito bem-vindos à Casa do Caminho. Você também, que é a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vinda. Nós vamos falar hoje sobre o mundo de provas e expiações. De forma que eu já fiz essa palestra aqui de mundo de provas e expiações outro dia. Se você vem toda quarta-feira há mais de um ano, provavelmente você já ouviu esse tema, mas hoje a gente vai falar numa perspectiva um pouco diferente sobre esse tema. Na verdade, eu sou meio ruim para repetir as temáticas, porque assim como os mundos que estão sempre em evolução, em transição, nós também somos pessoas que estamos em transições, essas transições vão sempre moldando quem a gente é e aí a perspectiva que a gente consegue observar as coisas. Em especial quando nós temos essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, que elucida todos os pontos que muitas vezes estão obscuros na vida humana e também adentra nos mistérios do universo e consegue fazer com que nós entendamos alguns caminhos que seria impossível se conceber ou se compreender sem essa sabedoria que os espíritos nos proporcionaram por meio da terceira revelação. Mundo de provas e expiações, provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso. Sabem que todo mundo sabe que está no mundo de prova e expiação aqui, não sabe? Se não souber, daqui a pouco lá no café, conversa com o Regis, que o Regis vai tentar fazer você descobrir que está no mundo de provas e expiações. Ele vai ficar aguardando todo mundo lá que não sabe ainda, mas provavelmente aqui todo mundo já sabe. E sabe, talvez, não necessariamente da melhor forma. A gente não descobre que está no mundo de provas e expiações quando a gente está vivendo num mar de rosas. Via de regra, quando você está muito feliz, você faz quando vai começar o meu ciclo de tristeza, ou quando vão começar algumas provações, que vão desafiar, inclusive, essa minha plenitude, essa minha felicidade que vem acontecendo aqui, né, nesse momento. A gente sempre fica esperando alguma coisa que vem depois, porque se você acredita que está no mundo de provas e expiações, automaticamente você acredita e sabe que vai passar por algum perrengue na sua vida. Mas olha, hoje a gente vai falar um pouco diferente sobre esse mundo de provas e expiações. Eu queria trazer uma perspectiva um pouco mais animadora pela nossa presença, por estar aqui. Porque, geralmente, nós acreditamos que, por estarmos nesse mundo de provas e expiações, nós somos os coitadinhos. Eu sei que, quando nós entendemos a doutrina espírita, nós não nos classificamos como vítimas. Porque nós sabemos que não existem vítimas na natureza. Que tudo está em transformação, em aprendizado, em evolução. E seja em evolução, aprendizado ou transformação, tudo está obedecendo uma única lei, que é a lei do amor. A lei maior, a lei que rege esse universo. A lei que faz com que cada coisa se movimente, do átomo às galáxias. Elas obedecem a mesma lei. Tudo está inserido em uma coisa só. E essas mesmas leis são as leis que nos proporcionam o entendimento de como a vida funciona, de como a vida pode ser uma vida que vale a pena ser vivida. E antes eu vou fazer um convite a vocês e fazer algumas leituras. A primeira delas é uma parte de Nosso Lar, que eu acabei de receber, ver como são as coisas, como as coisas são dinâmicas. Eu me preparei para ler um trecho aqui para vocês e a gente vai se preparar lendo outro trecho aqui de Nosso Lar, mais especificamente lá por volta do capítulo 28, quando André Luiz, Nosso Lar é o livro de André Luiz, tá? O primeiro livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, tem na biblioteca, tem na livraria, tem 2 filmes também para vocês fazerem a imersão em Nosso Lar, quem ainda não fez, que não estão nos cinemas, mas vocês podem achar muito facilmente aí nos canais de streaming. E em Nosso Lar, logo depois que André Luiz começa a trabalhar, porque por fim ele começa a trabalhar no plano espiritual, e se você é aposentado, ou você está prestes a se aposentar, eu tenho que dar notícia para vocês, que talvez você já saiba, é que você vai continuar trabalhando no plano espiritual. Muita gente reclamando que vai parar com 65, que está longe. Não, gente. Você vai morrer e vai continuar trabalhando. Você imagina que é complicado a gente pensar nisso, que a gente pensa, quando é que eu vou descansar? Não, quando eu morrer eu descanso. Não, você não vai descansar. E talvez algumas credenciais que você tem aqui no mundo, que André Luiz chama de uma forma... Na verdade, não é André Luiz. Se não me falha a memória...
é o Tobias, que traz esse ensinamento para ele. Já nesse mesmo trecho aí do Em Serviço, ele diz que existem alguns contrabandistas do plano espiritual, que são as pessoas que acreditam que vão levar suas riquezas, seus títulos, suas posses, suas maneiras de fazer as coisas, os jeitinhos, as carteiradas, ou está falando, sabe com quem está falando, eu sou o chefe, acredita que vai levar e chega lá, e quando chega lá e fala, eu sou o chefe, sabe com quem está falando, e etc., aí descobre que não é muita coisa, que não conseguiu levar nada. E aí, gente, olha que coisa belíssima tem aqui, falando um pouco sobre o lar, sobre a nossa vida cotidiana, né? O Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo para aprendermos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime a caminho da solidariedade universal. Olha, gente, da outra vez que eu estava aqui falando sobre esse tema, eu falei que existiam vários mundos de provas e expiações. Tem uma frase de Divaldo Pereira Franco que eu gosto muito, que foi citada até numa live que eu participei no domingo sobre o censo do IBGE, agora pela Conecta Espiritismo, que foi citado pelo Rafael Siqueira, né, um palestrante lá do Rio de Janeiro, de Niterói, da mesma casa do Raul Teixeira, que ele disse que tem um ditado que fala assim: dize-me com quem andas, e eu te direi quem és. E talvez os avós de vocês já devem ter falado isso para vocês. Toda vez que vê aquela companhia, que geralmente eles não erram, né? Isso é que nem mãe, quando olha para alguém que você começa a namorar e fala, essa menina não presta. Ou esse homem não presta, isso é um traste. E você fala, não, é porque você não conhece, a mãe é tão bem. E nunca erra. Sempre é que parece que a mãe tem um Tinder na cabeça. Ela consegue já fazer a classificação, já sabe o que é bom, o que não é, e a gente nem está enxergando. É incrível como eles nunca erram, né? Geralmente eles vão lá e são muito assertivos. E Divaldo dizia que era o contrário. Ele dizia, dize-me quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. De forma que a gente escuta os coaching, as pessoas da vida aí que tentam falar para a gente como a gente deve viver bem, de que nós somos a média das 5 pessoas que mais convivem com a gente. O que não necessariamente é por aí, né? E é bom que não seja assim, porque família, às vezes, é que nem, como um amigo meu fala, é que nem assinatura de televisão paga. Que vem os canais que você quer e junto vem os canais que você não quer de jeito nenhum, mas você tem que levar. Essa é a verdade. Então, se aquelas pessoas que estão ali, estão fazendo a média com você, talvez não seja a melhor notícia do mundo. Mas a frase de Divaldo que fala, diz-me quem tu és, que eu te direi com quem andas, fala muito da associação. E eu quero falar desse mundo da associação, que é esse mundo de provas e expiações, que é esse mundo que nós desenhamos para a gente, como aquela frase que eu canso de dizer para vocês, de Emmanuel, do livro Pensamento e Vida, que é a vida, a mente é o espelho da vida em toda parte. E tudo aquilo que a gente observa nada mais é do que um reflexo daquilo que nós somos. Bom, quando eu falei para vocês no início que vocês já deveriam saber que estão no mundo de provas e expiações, às vezes você está assim, pleno, equilibrado, você está preparado para qualquer coisa e você vê que no primeiro contato com uma criatura que não está tão equilibrada, está numa vibração diferente da sua, você automaticamente se desequilibra completamente. Aí você tem que perceber que você não tem que se preparar só para agir. Você tem que se preparar também para reagir nesse mundo. E a maior dificuldade que existe aqui não é a dificuldade do agir corretamente, é a dificuldade do reagir. Porque agir com a polidez, essa virtude que não chega a ser uma virtude, nada mais é do que um conjunto de comportamentos muito úteis para as crianças, mas que para nós nos ajudam a balizar a sociedade de uma forma eficaz, mas não chega a ser uma virtude porque ela nada mais é do que uma imitação das grandes virtudes. Quando você se prepara para viver com polidez e lidar com as pessoas de uma forma socialmente aceita,
você pode viver mais ou menos em paz, pelo menos na aparência, porque por dentro você pode estar com vontade de estrangular ou de extravasar, para não falar que você vai cometer nenhum tipo de violência. Mas, nesse desafio da gente se blindar contra a reação, para poder viver bem nesse mundo de provas e expiações. Olha, prova é isso, gente. Prova é você estar lá, sentar na cadeira, você acha que está bem por já ter comparecido à sala de aula, e o professor fala, fechem os cadernos que hoje é prova surpresa. E a prova surpresa são essas pessoas que a gente encontra na rua. São essas pessoas que, em outra vibração, elas tentam depositar o lixo emocional delas, as dificuldades, as construções mentais, os viés. Muitas vezes até a toxina que ela se alimenta diante das redes sociais, que hoje é o que mais tem, com excesso de informação, desinformação, todo tipo de coisa. E quem tem grupo familiar de WhatsApp sabe do que eu estou falando aqui, da dificuldade que é para lidar com isso. E se preparem, porque vai piorar no próximo ano, porque os vídeos de IA vão chegar e vão fazer com que as pessoas esqueçam completamente o que é verdade, e você vai ter mais dificuldade de conversar sobre essas coisas. Então é bom você se fortalecer emocionalmente. Você se preparar para não validar as suas emoções e o seu equilíbrio emocional por meio do contato com o outro. Como é que se faz isso? Oremos. Não será fácil. Mas que bom que nós temos alguns elementos que podem fortalecer essa nossa jornada. O primeiro elemento de todos, o Cristo. Jesus, quando diz nesse mesmo capítulo, na abertura desse capítulo, aquela frase que eu já falei também umas 100 vezes aqui, Carla tem que parar de me chamar, porque eu vou ficar repetindo as coisas. O povo não aguenta mais eu falar, que eu adoro aquela frase, não se turbe o vosso coração. No Evangelho de João, a recomendação do Cristo de dizer para a gente serenizar, para a gente se tranquilizar, para a gente se equilibrar. E, por fim, a doutrina espírita, quando chega na interpretação da palavra de Jesus, em espírito e em verdade, nos ensinando a entender os mecanismos de defesa psicológica, com os mecanismos de modo de vida que o Cristo nos ensinou como modelo, guia, como irmão maior, como aquele que veio para nos ensinar a viver. Por meio dessa interpretação espiritual, nós sermos capazes de nos prepararmos e termos a tranquilidade para interpretar esse mundo. Porque apesar de nós falarmos mal da Terra, falarmos que estamos nesse mundo de prova, expiação e sofrimento, é importante a gente lembrar de todas as coisas que nos impactam positivamente. Quer ver? Pergunta a uma pessoa que está reclamando o tempo todo da vida, do mundo, que esse mundo não presta, que não tem jeito, porque o Brasil não sei o quê, porque é guerra não sei onde, se a pessoa quer partir desse planeta agora. Ninguém quer. Sabe por quê? Pela mesma razão que o irmão Gotuso, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, que é o 4º da série do mundo, a vida no mundo espiritual de André Luiz. Ele, quando é interpelado por André Luiz, mas você vai tirar férias? Vou. Boa notícia para vocês, que não vão se aposentar. Tem férias. O irmão Gotuso está lá trabalhando na casa de Fabiano, fazendo plasticidade de perispíritos, um bom trabalho. É melhor do que o trabalho de André Luiz, de limpar vômito escuro lá nas regiões, nas câmaras de recuperação próximas ao umbral. Uma cena emocionante que André Luiz, quando louco para trabalhar, pede ao Clarence para trabalhar, chega lá, todo mal intencionado querendo ser médico. Estou aqui, eu sou médico, sabe com quem eu estou falando? E o Clarence fala de uma forma... Que espírito de luz tem uma tranquilidade de falar para a gente que a gente não é ninguém, de uma forma tão legal que a gente fica rindo depois. E fala, não, eu quero servir em qualquer coisa. Aí o Clarence fala de uma forma tão bonita, né, Carlos? Eu sei que você quer ser médico, aqui você não é nada. Volta que eu sei quais são as tuas intenções e vai aprender o que você veio fazer aqui. E quando ele vai lá no estágio, apenas para observar, já se preparando para entregar para a gente essas obras maravilhosas que fizeram com que nós compreendêssemos melhor a vida no plano espiritual, que a Narcisa diz para ele assim, se prepara, e vai lá e não fica só olhando não, vai lá e na primeira oportunidade começa a servir.
E quando ele vê que tudo fica descontrolado, aquele cheiro horrível, tudo quanto é vômito escuro saindo, ele não sabia mais o que fazer, e a Narcisa ali, servindo, aliás, não foi a Narcisa, foi a mãe do Lísias que falou. Como é o nome da mãe do Lísias? Laura, foi a Laura. A Narcisa lá limpando tudo, e ele falou, meu Deus, não tenho o que fazer. E ele simplesmente se jogou lá na lama e começou a ajudar também. E quando ele faz isso, ele diz, eu não consigo me emocionar, gente, eu vou falar. Quando ele faz isso e fala assim, eu, médico, agora recomeçando no serviço mais básico da enfermagem e com júbilo e alegria por poder servir. E a carteirada, a tentativa de ser médico não serviu para nada. Nós hoje temos a oportunidade de servir já aqui. Oportunidade que muitas vezes ele se liberou. Ele não conseguiu, apesar de ter feito coisas extraordinárias aqui na Terra. Mas o irmão Gotuso de Obreiros da Vida Eterna, esse sim falou, eu vou sair de férias para voltar para ele. Mas você vai passar as férias onde? Na Disney World? Você vai para... Para onde você vai? Ele ficou curioso. Ele não perguntou a Disney não, tá, gente? Para ninguém depois dizer aí na internet que o Jaime estava dizendo que o Gotuso falou que foi para a Disney. Fazer um corte e colocar lá nas redes sociais, né? Dizer, olha aqui. Ele falou, eu vou para a Terra. Eu fiquei surpreso quando eu vi aquilo. Porque enquanto nós reclamamos aqui do nosso ambiente, ele falou, eu vou para as regiões da natureza, regiões paradisíacas, com ar puro, na Terra. É esse mesmo planeta de provas e expiações que a gente constrói como a gente quer ele para a gente, apesar de que nós não vamos escapar das coisas pelas quais nós devemos passar, em especial as provas. Esse mesmo mundo é o mundo que faz com que a gente, percebendo a nossa vida com mais tranquilidade, encontrar uma beleza em saborear um pão com café, um cheiro de pão, o cheiro do verde, da chuva. Você vê o mar, quando o avião está decolando, e você vê aquela imensidão e dizer, que coisa linda isso aqui. Você parar e ver um feto se desenvolvendo, o coração batendo pela primeira vez, você vê um grão de arroz com o coração batendo, os órgãos se desenvolvendo, você vendo a vida tomar volume, tomar forma, e você dizer, nossa, que beleza é essa criação. Você vê, por meio dos momentos que você se emociona, como hoje pela manhã eu estava com uns amigos em Salvador, e ontem à noite eu estava com meu amigo saindo de uma palestra, e eu fiz assim, vamos ligar para o Florencio. O Florencio, para quem não sabe, é um médium de pintura mediúnica. Por sinal, ele vai estar em agosto agora aqui no Seara Bendita, no centro aqui, em Moema. E é um médium assim fabuloso, né, que tem um trabalho belíssimo. O Florencio fez, vamos tomar um café da manhã, meu Florencio, fomos. Aí fomos lá na casa, no Grupo Espírita Sheila, que é o grupo que ele fundou, que tem uma obra social linda, maravilhosa. E a gente foi lá, eles montaram um café da manhã para a gente lá, e a gente sentou, ficou a manhã inteira conversando. O Florencio disse que um dia estava nervoso e tal, e tinha que comprar as coisas da pintura, e quando estava na rua, ele sentindo aquela mediunização, aí ouviu aquela voz dizendo assim, você vai ver Jesus. Aí ele... Rapaz, eu estou obsidiado. Que danada é isso? Eu vou ver Jesus? Que soberba danada é essa? E a voz chega para ele de novo, você vai ver Jesus. E ele com vontade de fazer o que comer um McDonald's. Ele vê, como é que eu vou entrar no drive-thru do McDonald's e ver Jesus? Quando ele está lá, ele vê, lá vem aquele cara pedindo comida, pedindo, em cada carro ele pedia um dinheiro. E eu particularmente tenho o mesmo problema que ele, eu tenho muita dificuldade de dar dinheiro na rua. Eu dou qualquer coisa e a gente pode fazer, mas dar dinheiro na rua é uma coisa que incomoda. E ele disse que aquele homem foi passando, ele fez, quer saber, eu vou chamar ele aqui, olha, eu não vou te dar dinheiro não, mas eu vou te dar um McLanche feliz. Você quer um McLanche feliz? Ele fez, era isso que eu queria, eu estava pedindo dinheiro porque eu estou com fome. Aí começou a mostrar as chagas na perna, começou a mostrar, ele fez, eu não trabalho porque eu não consigo trabalhar, só tinha 2 dentes na boca. E ele começou a olhar aquele homem, começou a se igualar, a dizer, cara, eu sou igual a ele, eu só estou em outro momento da minha vida, mas eu sou igualzinho a ele.
E aí depois ele esperou para poder dar aquele lanche para o rapaz, deu o lanche para o rapaz, se alimentou, e depois quando ele foi embora, ele comeu. Quando ele pegou, ele disse que Jaime, quando eu peguei a batata, fiz assim, ó, botei na boca e ouvi a voz de novo. Gostou de ter visto Jesus? E a voz falou. Aí ele lembrou que a cada um que tu deres de comida, de comer, de beber, estarás dando a mim. Nesse momento, o que me encantou no café da manhã, lá em Salvador, um cuscuzinho, um queijinho, uma delícia o café, foi ver as lágrimas nos olhos dele contando essa história. Um momento memorável para mim. Um café da manhã despretensioso, esperando para pegar o avião, que quase que eu perco o voo. Olha, o mundo de prova e expiação voltou logo. Quase que eu perco o voo. Rápido. Quase que eu a última pessoa a entrar no voo. Todo mundo me xingando, porque o avião estava quase saindo e eu não entrava. Mas a memória dos olhos dele, feliz por ter sentido a presença do Cristo por meio daquele momento de contato com o outro. Um café da manhã, uma visita a um parente, o sorriso de uma criança, o contato com pessoas afins. Por isso que eu falo tanto em comunidade. Eu falo tanto em a gente estar junto aqui na Casa do Caminho, a gente poder vir para ouvir, não só para falar, em a gente poder se fortalecer, em a gente se ver fora daqui, em a gente poder comungar juntos, em a gente poder viver momentos especiais, porque dizem que tu és, que eu te direi com quem tu andas. E muitas vezes a gente acha que a vida da gente está difícil, complicada, turbulenta. E às vezes o que está faltando para a gente é uma curadoria nas companhias que a gente permite, nas pessoas que a gente permite e dá acesso à nossa vida. E muitas vezes nós ficamos escondidos na errada concepção de que estamos todos em expiação por convivermos com pessoas que nós não deveríamos conviver mais com elas. O que o Evangelho segundo o Espiritismo fala é que nem todos os espíritos que estão aqui estão em expiação. Aqueles que estão em expiação não necessariamente é 100% da população, porque olha o que ele fala. Ele fala que muitos de nós vivemos em outros planetas e somos expurgados e estamos aqui para ajudar no desenvolvimento da Terra e, ao mesmo tempo, nós aprendermos lições e espiarmos questões. Quando você entende a dimensão espiritual das coisas, você entende que na própria Terra tem várias esferas e que não necessariamente você vai pular de planeta para poder você viver e habitar um outro mundo, e você entende isso, está na própria obra de André Luiz, eu vou voltar aqui nela, você entende que provavelmente você está nascendo aqui há um bom tempo. E você não é esse tipo de espírito que está migrando de um planeta para cá, porque foi expurgado, a não ser essas novas gerações que a gente observa, que muitas vezes não parece com o pai, não parece com a mãe. Não tem nada a ver com esse plano daqui. São espíritos completamente diferentes, e claramente são espíritos que estão vindo de algum outro lugar. E por isso que a gente tem que ter muita compreensão e paciência, porque às vezes a gente não entende as novas gerações, a gente acredita que está tendo uma diminuição da capacidade moral, emocional e cognitiva das novas gerações, mas nada mais são do que espíritos que estão ainda perdidos se adequando aqui nesse processo, que muitas vezes leva anos e anos e anos. Não necessariamente estamos em expiações, quando nós não estamos cuidando da nossa proteção emocional e espiritual. É preciso observar atentamente o que as leis falam para a gente sobre como nós devemos manejar a nossa vida aqui, para que essa vida seja uma vida mais sobre o cheiro do pão, sobre as lágrimas do Florencio, sobre o encontro com Jesus na rua pedindo dinheiro, sobre a percepção da chuva, sobre momentos felizes e especiais que nós temos com as melhores pessoas, como simplesmente, muitas vezes, olhar para a pessoa que você ama e ficar calado, contemplando, ou pedir ajuda, ou fazer um clube do livro, ou escutar uma música juntos, ou poder dividir aquilo que você tem de melhor, porque não tem nada mais especial do que dividir aquilo que a gente tem de melhor. E tem muita gente
que está disponível para dividir o que tem de melhor da vida com a gente. E eu estou falando aqui em amigos, colegas, companheiros de comunidade e também relacionamentos afetivos. Então, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, se paira ainda a nuvem da perspectiva de eu estou sofrendo, eu mereço sofrer, eu vou passar por isso aqui, porque eu estou num processo de expiação, deixa eu fazer assim, ó, passar um vento para tirar essa nuvem aqui de vocês também. E eu não estou imitando aqui o pastor Mirim fazendo isso não, pelo amor de Deus, viu? É simbólico. Para todo mundo despertar. De que nós, sim, podemos encontrar um caminho de sermos plenos, contemplativos, trabalhadores, observadores e vivermos a nossa vida como nós devemos viver aqui, da melhor forma possível. E o Espiritismo nos ajuda. Essa doutrina que explica tudo, que transcende, que nos transforma, que nos faz olhar para o outro como um espírito imortal. E para a gente também como espírito imortal. O profeta Isaías, no Antigo Testamento, em seu livro, ele diz que Deus renova os seus votos de misericórdia todos os dias para as nossas vidas. Renova as tuas esperanças também na tua vida. Que se Deus renova todos os dias as esperanças e o olhar e a misericórdia dele alcança a sua vida, você também é capaz de fazer isso todos os dias quando acorda, evocando a sua presença para provocar essa transformação. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Neste mundo, o melhor mundo que nós já habitamos. Porque mesmo no outro, se a gente está vindo de lá, talvez não fosse o melhor caminho, o melhor endereço para a gente, por isso que a gente veio para cá. E provavelmente nós estamos em missão. E talvez a tua missão seja aqui nessa casa. E missão não é falar, missão não é dirigir, missão não é fazer coisas extraordinárias. Jesus foi carpinteiro por 30 anos. E isso não incomodou nenhum momento. Ele sabia que a verdadeira missão espiritual dele estava por vir. Nem por isso ele se sentiu menor. Nem por isso ele deixou de fazer a sua tarefa. Nem por isso ele se sentiu diminuído por conta da sua tarefa de carpinteiro, porque ele sabia que a sua grande missão espiritual estava por vir. Ali, no cotidiano, na vida, nas ações, nas reações, no cheira-pão, no olhar o outro, na fila do drive-thru, na vida comum, é que você é preparado para as tuas grandes possibilidades espirituais. Boa noite de quarta-feira. Espero que vocês tenham uma noite bem tranquila. Esqueçam aquele sopro que eu dei do pastor Mirim aqui. Vocês também na internet, por favor, não me julguem. Mas o passe vai fazer isso com vocês daqui a pouco. Que Jesus nos abençoe.